Salve de bom na paz do Senhor, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus nessa noite, dá uma glória para Ele, porque Ele merece. Aleluias. É motivo de muita alegria estar nessa noite tão maravilhosa, a qual Deus preparou para mim, para você, para adorarmos a Ele e aprender mais um pouquinho da Sua palavra. Quero estar sendo grato a Deus nesse convite e atender, aleluia, o pedido não só do pastor, mas também do co-pastor, que é o Gilmar, que nos avisou, para nessa noite estar incumbido de trazer a poderosa palavra do Senhor. Quem trouxe o livro do Senhor, a Bíblia Sagrada, levanta bem alto que eu quero ver. Glória. Amém? Já que você trouxe, então abra, por gentileza, Evangelho do Senhor Jesus, segundo quem escreveu, foi o evangelista São João, capítulo 3, e o versículo 16. Eu queria falar sobre Isaías 41, a respeito de Ciro, mas quando eu cheguei aqui, nosso irmão Rafael estava ali, Deus nos trouxe uma palavra, e agora o nosso irmão Gilmar vai falar sobre que Deus é amor, amém? Então, Deus sabe o jeito de trabalhar e como trabalhar, amém? Evangelho do Senhor Jesus, segundo quem escreveu foi o evangelista São João, capítulo 3, versículo 16. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Os que ainda não acharam, diz misericórdia. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coloca a mão sobre o teu coração. Sei que já foi orado, mas a oração não é mais. Vemos? Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, é mais uma quarta-feira especial, Pai. Nós estaremos, Senhor, aprendendo mais e mais um pouquinho do amor do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, tem te enviado por nós, falhos errantes. Papai querido, santo e poderoso, mas assim como João Batista, basta que o Senhor cresça e que o André aqui nessa noite ele venha diminuir. Papai querido, santo e poderoso, nós sabemos que o ensino ele é muito diferente de uma ministração. Mas papai querido, santo e poderoso, como pentecostal que nós somos, aleluia, nós queremos, se for no teu querer também, que esse culto, Senhor, aleluia, de doutrina não venha acabar com baldes de água fria, não. Mas venha acabar, Senhor, debaixo de muito glória a Deus e de muito aleluia, porque eu creio e acredito que nesta noite o Senhor trouxe aqui os verdadeiros adoradores. Papai, me usa, Senhor, da maneira que tu queres e manifesta o teu poder. E conforme o Senhor esteja falando do teu amor, o Senhor venha curar, o Senhor venha restaurar e o Senhor venha levar o pecador a se arrepender. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Papai, eu já te agradeço, crendo e acreditando que o Senhor irá manifestar a tua glória, o teu poder em nosso meio. Amém. Podem se sentar. Amados irmãos em Cristo Jesus, dentro dessa palavra que Deus trabalhou dentro do meu coração, e nós sabemos que Jesus, Ele está trazendo algo a respeito de um novo nascimento, e esse nascimento, ele se inicia quando Jesus ele começa a falar no versículo 3, dizendo assim: Jesus respondeu e disse, lê, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Então Jesus ele não está só falando, aleluia, ele não está falando de um nascimento, de nós entrar, aleluia, no ventre da nossa mãe e sair, não. Jesus ele está falando de um nascimento diferente, um nascimento para ver as coisas deles, para ver as coisas do céu, porque quando você busca as coisas do céu, as demais coisas vos serão acrescentadas. É bem verdade que, aleluia, no sermão da montanha, das bem-aventuranças, nós sabemos que venturar significa feliz. Então, as bem-aventuranças é nada mais, nada menos Jesus dizer, você quer ser feliz? Daí ele começa a dizer assim, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas ele dizendo a Nicodemos,
Deus ele está dizendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando de um nascimento, batismo, e está falando de um recebimento automaticamente. Quando você aceita Jesus, nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo automaticamente. E nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus ele entra na vida do homem e na vida da mulher, a nossa vida não é a mesma. Você já parou para pensar? Você que outrora, aleluia, era uma pessoa que andava errante. Eu que outrora era uma pessoa que andava errante. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu fui moldado, você foi moldada em um novo homem, em uma nova mulher. E nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus se aposta de um homem, se aposta de uma mulher, ele é transformado em outra pessoa. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta Samuel disse assim a Saul: Saul, você vai sair daqui, você vai caminhar, você vai passar pelas guarnições dos filisteus, porque nós sabemos que naquela época os filisteus que julgavam Israel. E a Bíblia diz que quando, aleluia, Samuel está proferindo a palavra a Saul, ele diz assim: quando você passar pela guarnição, você vai encontrar o rancho dos profetas. E lá no meio do rancho dos profetas, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você, Saul. E você vai ser transformado em um novo homem, em um outro homem. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio para transformar a mim e a você. Pois bem. E Jesus ele continua dizendo a Nicodemos, mas no versículo 16 ele aborda algo ímpar diferenciado. Ele traz para nós dizendo assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira palavra que Deus trabalhou dentro do meu coração, aleluia, é essa aqui: porque Deus amou. É bem verdade que o amor de Deus é inexplicável. Uma certa mulher trazendo uma palestra para as crianças, tinha aproximadamente mais de 200 crianças. Ela simulando o amor de Deus, ela diz assim: o amor de Deus ele é tão grande que ele nos cobre de um lado, nos cobre de um outro, nos cobre pela frente e nos cobre atrás, simbolizando para as crianças a grandeza que é o amor de Deus para conosco. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, e quando fala amor, entra nada mais, nada menos que mandamentos. É bem verdade que Jesus Cristo, ele não jogou por terra os 10 mandamentos. Não. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele traz 2 mandamentos. Por que 2 mandamentos ele traz para nós? Porque o amor é sobrenatural. O amor, ele é infinito. E o amor, ele faz que nos completa de uma forma extraordinária. Jesus diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Na lei de Moisés, em Êxodo 20, a Bíblia diz o quê? Não farás imagem de escultura, não furtarás, não matarás, não adulterarás. Pois bem, então Jesus Cristo ele traz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Por que é que Jesus diz assim? Porque se você amar o teu próximo, vai cumprir o mandamento. Você não vai querer roubar o teu próximo. Se você amar o teu próximo, você não vai cobiçar as coisas do teu próximo. Então Jesus ele não quer um duelo, ele joga tudo no amor. Tem que haver o amor. Se não tiver o amor, não tem como. A epístola a Tiago diz assim: a verdadeira religião, pura ou imaculada ou sem mácula, é aquela: visitar os órfãos e as viúvas em tribulações, e a si mesmo guardar incontaminado deste mundo. A palavra religião significa religar. Nós sabemos que houve um elo, esse elo foi quebrado. Mas Jesus Cristo ele veio e morreu na cruz, e aquilo que estava desligado, Jesus ele religou a Deus. Então é por isso que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, diz a Bíblia que o véu se rasga de alto a baixo. Então tudo indica que eu e você temos um acesso livre para falar com Deus através da ligação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você crê nessa palavra dita, dá um glória para Jesus, porque Ele merece. E Tiago vai dizer: a verdadeira religião pura e sem mácula é aquela: visitar os órfãos. Amor. Não é qualquer um que gosta de visitar, como pastor do pai. Então ele vai falar: a verdadeira religião é esta: visitar os órfãos. Paulo diz que a igreja é um corpo. Quer ver um exemplo? Automaticamente, se você andar naquilo lá, eu já disse isso, e você tropeçar,
Teu dedo vai doer, mas todo o seu corpo vai sentir. Você já passou por isso? Creio que sim. Automaticamente você andando na calçada, você bateu o seu dedão. Todo o seu corpo desceu para apoiar, para ver o que estava acontecendo. E Paulo vem e diz que a igreja é um corpo. Mas então aonde que Paulo está querendo trazer? Paulo está querendo dizer o quê? Se o pastor não está bem, a igreja também não está bem. Se a pastora não está bem, a membresia também não está bem. Se o presbítero não está bem, toda a igreja, de um modo geral, também não está bem. Aleluia. Se a líder do grupo de irmãos não está bem, todo o grupo também não está bem. Vai orar para Deus dar vitória. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo guardar incontaminados deste mundo. Primeira coisa, as viúvas. Nós sabemos que quando fala viúva na Bíblia, fala de algo desprezado. Nós sabemos que uma certa feita, diz a Bíblia que não tinha como Jesus atender a todos. Mas peraí, Jesus não é poderoso? É poderoso, mas pela questão dele estar sempre avançando, querendo mais e mais algo da parte de Deus, mais e mais fazer milagres e maravilha, ainda tinha pessoas que, por causa de pessoas que estavam próximas de Jesus, entendiam. Diz a Bíblia que Jesus não conseguia até mesmo alcançar essas pessoas. E nós sabemos que Jesus ele crescia. Lucas disse que ele crescia em graça, conhecimento e estatura. O que significa isso, irmão? Se Jesus Cristo hoje ele fizesse um milagre, amanhã ele ia fazer 10. Se Jesus Cristo amanhã fizesse 10, depois da manhã ele ia fazer 20. Porque ele almejava querer mais e mais da parte do Senhor. Então o que é que eu aprendo com isso? Eu e você, nós não podemos nos conformar com certas situações que está acontecendo em nossa vida. Se você põe na sua mente que este ano 2015 você vai ser derrotado, você vai ser derrotado. Mas se você põe na sua mente que você vai vencer, você pode ter certeza que vai cumprir aquilo que Paulo disse. Muito mais que vencedores sois vós em Cristo Jesus. E a Bíblia relata que as viúvas, pessoas ficavam até meio carentes. Daí diz a Bíblia que Jesus dá a instrução aos 70, aos diáconos. Quem já leu a instrução aos 70 sabe muito bem que Jesus dá poder aos diáconos para quê? Para que eles pudessem chegar até as viúvas, até aquelas pessoas que não conseguiriam chegar a Jesus. Daí vem Tiago e diz: a verdadeira religião pura e sem mácula é aquela, visitar os órfãos e as viúvas em tribulações, e a si mesmo guardar incontaminado deste mundo. Nós temos que entender o seguinte, irmãos. Nós como cristãos, irmão Nilton, se nós não ganharmos as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão no mundo nos ganham. Você pode ter certeza disso. Quando Jesus disse assim: vós sois o sal da terra e a luz no mundo, não luz do mundo, porque luz do mundo é Jesus, mas nós somos a luz no mundo. Automaticamente Jesus está dizendo assim: vós sois o sal. O sal, ele é o sabor, irmão. Quem é mais velho do que eu aqui sabe muito bem que antigamente muitos não tinham geladeira. Não tinha geladeira. E comprava a sua mistura e colocava bastante sal. É ou não é, irmão? Assim? Bastante sal e pendurava ali. Se uma mosca chegasse ali e tocasse naquela carne, automaticamente ela morria. O que é que eu aprendo com isso? Se nós somos sal da terra, então tudo indica que os germes do mundo não podem tocar em nós. Nós somos sal, irmão. Nós somos o sabor. O que mais? Vós sois o sal da terra e luz no mundo. É a luz. André, eu estou falando de mim. Outrora, quando eu chegava lá no Paraná, meu amigo, a imagem minha era de uma pessoa terrível. André, não estou falando de ninguém. Era de uma pessoa terrível. Quando agora que eu aceitei Jesus, comecei a caminhar, que agora foi dia 26, eu preguei a irmã do Ciné, louvor no final, lá no Paraná, o irmão Levi estava lá junto. Qual que é a minha imagem lá agora? É como um homem de Deus. Já era, aquela imagem ruim foi jogada por terra. É luz, irmãos. É luz. As coisas velhas passarão e tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, uma nova criatura serão. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que o brilho da parte dele está entrando novamente na tua vida.
Harabacou, marabachei. Luz do mundo. Pois bem, luz do mundo. Esta era a minha imagem. Mas quando eu cheguei ali, agora não. E para a honra e glória de Deus, nunca vi uma mentira. Eu estava em Ourinhos. Ourinhos é divisa com o Paraná. Ligaram lá e falaram assim: irmão André, tem como você vir pregar? Ligaram lá em Ourinhos, através da bênção do WhatsApp. Conversaram com a minha esposa, falou: tem como o André estar aqui sexta-feira? Eu passei o Natal, dia 25. Na sexta-feira desci para o Paraná. Quando eu estava chegando na igreja, encostou o Levi, a esposa dele. Foi uma glória só, e para a honra e glória do Senhor. O nosso irmão Levi estava lá. Fez uma fila, irmão, 2 filas muito grandes. Aproximadamente daqui no nosso irmão Edielson. Um tanto para orar para o Levi, pelo nosso irmão Levi, um tanto por mim. Para a honra e para a glória do Senhor. Nós saímos daquela igreja, era quase 11 horas da noite. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Nós não temos condição nenhuma. Mas eu quero te dizer, se vós sois sal da terra e luz no mundo, aonde você chegar, algo de diferente também tem que chegar. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Domingo retrasado, eu tomei um chá de cadeira. Retrasado? É. O outro. Eu tomei um chá de cadeira quando eu fui lá no Água Branca. Eu fui buscar um abençoado lá nos Pinhais. E antes de eu buscar ele falou: não, André, eu vou na igreja. Só que eu fiz uma pergunta para ele, Rafael. Eu falei: irmão, quanto tempo você serviu a Jesus? Eu servi a Jesus mais de 1 ano e 6 meses. Batizei, conheci a palavra do Senhor. Eu falei: o que é que aconteceu? Você não aguentar ficar na presença do Senhor. Ele falou: eu ouvi. Ele falou assim: eu ouvi, André, da boca de um pastor. Assim, bem assim: irmã, pode separar do seu esposo, porque está difícil a sua luta. Deus vai preparar algo. Ele virou para mim e falou: isso daí para mim é pastor? Isso daí foi eu desanimar. E ele falou: sabe para mim, sabe, a Bíblia diz, as coisas que Deus une, não há separação. Como que é que um pastor vai falar para separar? Sendo que a Bíblia diz que a cruz tem que carregar até o fim. Não deixe de cortar a cruz, tem que carregar ela.